Olá, meu nome é Mariana, tenho 38 anos e hoje vou contar o meu relato a vocês. Eu sou uma pessoa muito calma, que não gosta da correria e aglomeração das grandes cidades. Sendo assim, escolhi o interior de Minas Gerais como moradia. E antes de vir para a cidade, eu morava com meu pai e minha mãe em um pequeno sítio. Era um local muito agradável, pois eu vivia em contato direto com a natureza. E só quem gosta do campo sabe como é essa sensação. Não é nada melhor que sentir o silêncio da noite, ouvir apenas o barulho do vento entre as árvores e de quebra, no dia seguinte, acordar com os galos. Era a vida que eu pedi para Deus, porém, nem tudo na vida é como a gente quer, né? Meus pais eram caseiros do sítio e, como o antigo dono faleceu, sua esposa decidiu vender a propriedade para voltar à Itália. Fechado a venda da propriedade, o novo dono deu um prazo para se mudarmos, pois ele iria desmanchar todo o espaço para dar lugar a uma enorme plantação de cana-de-açúcar. Meu coração foi aos pedaços, pois passei minha infância inteira ali. Foram bons momentos, boas lembranças, porém era preciso encarar a realidade da vida adulta. Não demorou muito e nos mudamos para casa, mas no meio dessa felicidade e euforia veio uma sensação de medo e angústia. E fazia tempo que eu não sentia isso. No primeiro dia de moradia, tive que passar minha mãe ao médico, pois ela caiu no banheiro e fraturou o braço direito. Meu pai, por azar, teve uma queda de pressão e também precisou ficar sob observação no hospital. Eu achei aquilo tudo muito estranho, pois nunca ninguém havia tido tanto problema em um pequeno espaço de tempo. Meus pais, por mais que tivessem idade, não sequer ficavam doentes. Eram duros na queda, mas as coisas acontecem uma hora, né? Então, achei ser apenas coincidência. Quando cheguei do hospital, meus pais foram descansar em seus aposentos e eu fui até a calçada colocar o lixo para fora. Foi quando o meu vizinho, que até então eu desconhecia, disse: Boa noite, Marina. Seja bem-vindo ao bairro. Vocês são bem corajosos em comprar essa casa, né? Mas cada um tem sua crença, né? Você deve ser do tipo que acredita em coincidências, disse ele rindo, em alto e bom som. De imediato, eu perguntei o motivo daquela afirmação, e o vizinho afirmou que as 3 últimas famílias que ali moraram se suicidaram de forma estranha. Eu fiquei boquiaberta, pois a imobiliária não me disse nada do tipo, e eu agradeci a ele por contar a verdade e entrei para dentro, fingindo que realmente acreditava em coincidências. No meio da noite, na minha primeira noite naquela residência, as coisas começaram a ficar estranhas. Era um barulho de latas batendo e eu conseguia ouvir passos pela casa toda, até que o mais impressionante veio a acontecer. A TV do meu quarto ligou sozinha e alguém bateu na porta do quarto. Eu fiquei arrepiada da cabeça aos pés, sem saber o que fazer. Como eu tinha muita fé, decidi orar. As coisas foram voltando ao normal. De imediato liguei para a imobiliária. Pressionei e eles me contaram toda a verdade. Entregaram tudo. Afirmaram que os 3 casos de suicídio eram reais e por isso a casa estava em um valor abaixo do mercado, pois eles não conseguiam vender a ninguém. Segundo eles, o primeiro casal morreu asfixiado por um estranho incêndio. A segunda família, mãe, pai e filhos, morreram em um assalto dentro da residência. E o terceiro casal nunca foi achado. Apenas havia muito sangue pela casa, um bilhete ilegível e algumas vísceras espalhadas por todos os cantos. Eu fiquei chocada e comecei a chorar. E jurei que iríamos nos mudar para a casa de uma tia, ao menos até eu vender a casa. Por mais que eu tivesse fé, eu não queria arriscar as nossas vidas. Pela primeira vez na vida, eu menti e afirmei a eles que a imobiliária decidiu não vender a casa, pois a documentação havia dado errado. Eles ficaram sem entender nada, mas concordaram em se mudar. Eram por volta das 4 horas da tarde do mesmo dia quando começamos a arrumar as roupas para a mudança. Afinal, eram só as roupas e alguns pertences pessoais, já que a casa era toda mobiliada. Então, não precisaríamos nos preocupar com móveis. Quando eu entrei no meu quarto, eu escutei minha mãe gritando, e quando fui correr para ver o que era, a porta do meu quarto bateu sozinha, forte. Eu não conseguia abrir. Desesperado, eu ouvi os gritos da minha mãe. Ela gritava e dizia que meu pai havia acabado de infartar. A boca dele está espumando, dizia ela desesperada.
Nessa hora eu não pensei em nada, eu só chorava e pensava em abrir a porta. Foi quando eu senti algo tomar conta do meu corpo, mas a minha fé era inabalável e eu repreendi aquilo na hora. A entidade ficou furiosa e inexplicavelmente todos os objetos do quarto começaram a flutuar e se despedaçar na parede. Vendo a situação, eu orei e clamei até a porta abrir. Quando cheguei no outro quarto, encontrei meu pai já sem vida. Eu não sabia o que fazer. Na hora, eu apenas abracei minha mãe e saímos da casa em busca de uma ambulância ou da polícia. O socorro chegou e ainda estávamos em estado de choque. Recebemos a confirmação do falecimento do meu pai. E o mais estranho de tudo é que a médica perguntou se tínhamos algum cachorro ou animal selvagem na casa, pois meu pai estava com membros dilacerados, como se algo tivesse comido. Eu fiquei chocada, pois quando saímos da casa ele estava normal, só sem seus sinais vitais, porém sem nenhuma marca no corpo. Eu e minha mãe nos mudamos para a casa de minha tia, e como ela era moradora antiga da cidade, contou que ali, antigamente, era um cemitério clandestino, um cemitério de pessoas que morriam em um sanatório. Eu fiquei chocada e sem chão. Apesar de tudo, eu não conseguia sentir raiva, apenas queria orar e consolar aquelas almas. Foi difícil, é um momento que jamais irei esquecer, afinal, perdi meu pai. Eu doei a casa para a prefeitura criar um abrigo para moradores de rua, pois assim estarei ajudando aqueles que necessitam de um lar provisório. Só eu e minha tia sabem da história real. Poupei minha mãe, pois não seria nada fácil dela digerir toda a verdade. Que meu pai descanse em paz e consiga consolar todos aqueles que ali sofreram. Não há coisa mais nobre senão o perdão. Eu espero que a história fique bem escrita, afinal, foi difícil conseguir contar tudo sem me emocionar. Obrigado a todos. Gente, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, comentário, se inscreva. Se puderem compartilhar, indicar o canal. E não se esqueçam de enviar seu relato pelo e-mail abaixo. O seu relato é muito importante para os vídeos do canal. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço a todos.